Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a este quarto dia, este propósito que estamos de 21 dias de jejum. Eu me alegro demais por você estar caminhando junto comigo e a cada dia eu tenho certeza que coisas novas o Senhor está fazendo e está ministrando ao seu coração. Assim como nos outros dias eu já falei, eu quero te encorajar a você assistir esse vídeo, a você estar aqui junto comigo, mas depois desse momento que você tenha o seu momento com Deus. É imprescindível isso, que você não negocie ter o seu momento com Deus de oração, de palavra, um tempo onde você vai abrir o seu coração para que Deus de fato ministre ao seu coração. E também eu te encorajo, se você ainda não se inscreveu neste canal, quero que você se inscreva e você também aí na sua tela você verá que tem um sino. Quero que você aperte nesse sininho aí e ative as notificações. Isso vai fazer com que todos os vídeos que eu envie, você seja notificado logo após o envio. Então, vai facilitar para que você encontre também depois os vídeos que serão enviados ao longo desses 21 dias. Eu quero ministrar algo, e é muito oportuno eu ministrar durante este tempo que estamos de jejum. Algumas pessoas, elas jejuam e sequer entendem o que é o jejum. E o jejum, ele é poderoso. E eu quero que, a partir de agora, você possa realmente colocar a sua atenção, a sua mente para entender essa palavra. Vai ser uma curta palavra, mas com alguns conceitos muito interessantes a respeito do jejum. Eu quero ler aqui alguns textos bíblicos. Mateus capítulo 6, verso 16 ao verso 18, diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Então, ao longo desses dias, eu creio que já ficou muito claro para ti que o propósito de Deus é nos tornar semelhantes a Cristo, e se alguém se denomina cristão, mas não tem uma vida semelhante a Cristo, pode ser qualquer coisa menos cristão. Então, eu quero que você entenda que nós já estamos também estabelecendo uma cultura de avivamento. Eu não sei se você já está entendendo isso, mas avivamento é um profundo despertamento, é uma inclinação para as coisas do Espírito. Então, este jejum que assim como você também tomou a decisão de fazer, já é um posicionamento para receber mais do Senhor nesses dias. E não somente o jejum, mas regando, como você ouviu ontem, com a palavra, com a oração, você já está se movendo, então, nessa cultura espiritual. Agora, quando Jesus coloca a questão da oração, ele também coloca a questão do jejum no mesmo nível. Se Jesus tem uma expectativa quanto à nossa vida de oração, que é um pouco daquilo que eu falei ontem, ele também tem quanto à nossa vida de jejum. Então, Jesus espera que jejuemos. Quando ele fala, neste texto que lemos, quando jejuarem, é uma questão apenas de tempo, porque é necessário que todo cristão ele jejue. No diário de John Wesley, ele diz algo parecido com isso. Ele diz o seguinte: se um cristão entendeu a necessidade de jejuar e não pratica o jejum, ele vai se desviar com a mesma probabilidade de um cristão que entendeu a necessidade de orar e não ora. Então, será que fazer um jejum é somente para tornar a vida mais difícil? Óbvio que não. Na verdade, o jejum há inúmeros propósitos. Eu quero abrir uma janela aqui e testemunhar algo. Um tempo da minha vida, eu e minha esposa, nós passamos por alguns desafios que foram muito difíceis de lidar. Muito. E nesse tempo que nós estávamos nesses desafios, eu fui muito impactado pela ministração do pastor Hernani a respeito de jejum. E eu me recordo que ele encorajava todos a jejuarem, e ele falou sobre o jejum de 3 dias, que o jejum de 3 dias movimentava o céu, o Senhor, e dava respostas para as coisas mais urgentes. E aquilo assim entrou no meu coração e eu me posicionei a semanalmente fazer um jejum de 3 dias.
Então eu fiquei segunda, terça e quarta-feira durante muitas semanas, eu não quero errar aqui, mas foram alguns meses. E durante esse período de jejum, eu colocava as causas impossíveis, os desafios que eu, minha esposa, como família, tínhamos que resolver. Meus irmãos, todos os itens que eu coloquei, que eram desafios gigantes para mim naquele tempo, todos foram resolvidos. Eu estou dizendo que não ficou um para trás. Tudo que eu coloquei na verdade não foi um papel, foi num bloco ali de notas do celular. Todos os itens que eu coloquei, eu jejuava e orava 3 vezes ali por semana, e um a um foi todos riscados, removidos, porque em todos eu tive a resposta de Deus. Então o jejum ele tem inúmeros propósitos, só que hoje eu quero tratar apenas de um. E eu quero que entenda que o jejum, ele realmente vai lidar com a questão do nosso orgulho. Sabe, para nos humilharmos, a Bíblia deixa um caminho muito claro. Existe uma barreira muito grande para nós obtermos as respostas de Deus. E essa barreira se chama orgulho. E qualquer coisa que possa retirar essa barreira do nosso caminho vai facilitar a nossa resposta da nossa vida de oração. Então, você já está orando, você está lendo a palavra e algumas coisas não são respondidas, é aí que então entra o jejum. Exatamente, o maior propósito do jejum, se é assim que eu posso dizer, ele é desmontar, quebrar esse ego inflamado que todos nós temos. Eu não sei se tu te recorda, mas o primeiro pecado registrado na Bíblia foi de um anjo, de Lúcifer. Esse pecado foi um pecado de orgulho e foi cometido no céu. Imagine, se no céu foi cometido um pecado de orgulho, quanto de nós estamos suscetíveis então aqui na Terra? Existem algumas palavras na Escritura que eu quero ler agora, alguns textos. Em Lucas capítulo 14, verso 11, ao final de uma parábola, Jesus vai explicar como agir quando é convidado a um banquete. Veja, ele está falando sobre aqueles que são convidados, que eles não cheguem e já se sentem nas primeiras cadeiras, mas que eles sentem no final e aguardem ser chamado. Deus nunca disse que Ele vai nos humilhar. Ele sempre nos diz para nos humilharmos. Quando Jesus fala dessa parábola sobre sentar no fundo porque não há lugar para ir, Jesus está ensinando sobre esse caminho de humildade. O caminho para subir, na verdade, fica embaixo. A humildade é uma condição essencial para uma vida com o Senhor, uma vida de oração eficaz, uma vida de respostas. Em Tiago capítulo 4, verso 10, a Bíblia vai dizer: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Muitas vezes as pessoas dizem: eu fui muito humilhado na minha vida, então Deus vai me exaltar. Mas perceba que não é aquele que foi humilhado que Deus exalta, é aquele que se humilha. Então, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Há um texto, em 1 Pedro capítulo 5, verso 6, vai dizer: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 1 Pedro 5, 6, e no verso anterior vai dizer assim: Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Se você vai até Deus em oração com o seu orgulho, com o seu ego, Deus estará te resistindo. E quem empurra com mais força? Sabe, a pior coisa é você ter como inimigo o próprio Deus. Eu sei que isso pode ser forte, mas como que nós temos, então, como inimigo Deus, quando nós chegamos até Ele com orgulho, com o ego inflamado, cheio de nós mesmos, cheio de preconceitos, cheio de sofismas. Então, uma das formas bíblicas para nos humilharmos é quando jejuamos. Em Salmos 35, 3, diz assim: mas quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era pano de saco, humilhava a minha alma
com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Veja, por que nós precisamos humilhar então a nossa alma? Porque a alma é a parte arrogante que nós temos, é a parte egoísta, é a nossa vontade, intelecto e emoções, é aquilo que eu quero, o que eu acho e o que eu sinto. E Deus diz que o que você quer, o que você sente e o que você acha não é tão importante. O que é importante é a vontade dele em nossas vidas. E se você quer alinhar a vontade dele na sua vida, você precisa tratar essa questão do orgulho. Então, veja, o próprio estômago, ele é um maravilhoso servo, só que ele é um mestre terrível. Quem é o mestre da sua vida? Algumas vezes eu já lutei contra o meu estômago, muitas vezes, mas quando eu me torno arrogante, a bênção de Deus se afasta. Então, para quem já me acompanha um pouco, sabe que eu sou um amante de jejum há muito tempo. Eu gosto, eu faço porque gosto, eu amo, eu entendi algumas coisas que são liberadas através do jejum. Então, há algum tempo atrás, não faz muito tempo, eu me posicionei para um jejum de 40 dias. Esses 40 dias, eles foram 40 dias de humilhação. Não foram 40 dias onde o poder de Deus, as coisas aconteciam de uma forma, uau, sobrenatural, aquela coisa assim de arrepiar. Não, na verdade, foram 40 dias eu me humilhando para desfrutar daquilo que Deus tem na minha vida. Então, o jejum, ele está justamente tratando exatamente essa parte arrogante que todos nós temos. Afligir a alma quer dizer jejuar. Jejuar é abster-se então da comida para um propósito espiritual. Por isso que eu falei já ontem e desde o primeiro dia que não é só não comer. Então, gente, isso é dieta. Ficar sem se alimentar ou mudar uma refeição ou um hábito alimentar, isso qualquer nutricionista, qualquer profissional pode te instruir. Mas não é sobre isso o jejum. O jejum não é só para que você agora deixe de comer o que você gosta. O jejum, ele tem um propósito espiritual. Veja, foi requerido de Israel humilhar a sua alma. Foi então ensinado para eles que humilhar a alma significava jejuar. E essa é uma prática que não foi quebrada. No Novo Testamento, em Atos 27:9, nós também temos essa mesma confirmação do jejum. Entenda, o jejum sempre fez parte da história dos homens de Deus. Em alguns outros textos, por exemplo, eu posso ler aqui, Jonas capítulo 3, verso 6, vai dizer o seguinte: esta palavra também chegou ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes, cobriu-se de saco e sentou sobre a cinza. No versículo 10, vai dizer assim: e Deus viu as obras dele, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não fez. Na história de Jonas, na mensagem de Jonas para Nínive, uma cidade perversa, violenta e má, onde Jonas proclamou que em 40 dias a cidade seria destruída, qual foi a resposta que eles tiveram? Está no texto que eu li. A resposta que eles tiveram foi de humilhação. Então, uma cidade conhecida por sua maldade, uma cidade que ouviu uma mensagem de um profeta, eles se arrependeram, jejuaram e lamentou então Deus e eles lamentaram e Deus poupou então a cidade inteira. Sabe, se o jejum trouxe isso para Nínive, quanto mais não acrescentará em nossas vidas nos dias de hoje. Se você compreender isso, que o jejum é uma prática onde vai mortificar a sua carne e vai tratar essas áreas arrogantes que cada um de nós tem, sabe, muitas vezes nós não nos damos com pessoas porque é orgulho, muitas vezes não voltamos atrás por questão do orgulho. Tudo está relacionado a esse ego inflamado e é onde Jesus quer operar em nossas vidas. Então, em 2 Coríntios capítulo 6, no versículo 4, versículo 5, apóstolo Paulo ele dá uma lista como ele aprovou a si mesmo como ministro de Cristo. Presta atenção. Antes como ministro de Deus, tornando-nos
recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas muitas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Sabe, em 2 Coríntios 11, 27, mesmo Paulo diz assim: eu trabalhei arduamente. Muitas vezes eu fiquei sem dormir, eu passei fome e passei sede. E muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Note então que fome e sede são uma coisa e jejum é outra. Essa é uma das formas como Paulo ele provou a si mesmo ser ministro de Cristo. Uma das coisas que é certa é que jejuar é necessário e alcançaremos grandes coisas com uma vida ou com um estilo de vida de jejum. Eu estou falando, meus irmãos, de algo que eu experimentei. Eu estou falando de algo que está aí permeando há anos a história da igreja, que todos experimentam. Em Atos capítulo 13, nós vemos o primeiro envio para Antioquia, 5 homens reconhecidos servindo ao Senhor e jejuando. Atos capítulo 3, verso 2 diz assim: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra as que os tenho chamado. Sabe qual é o problema? É que raramente nós seguimos a estratégia de Deus. Nós precisamos parar então, e justamente hoje já é o 4º dia, e se você ainda não parou, você tem que parar para orar, continuar o seu jejum, ouvir Deus. Qual o plano de Deus? Então, na igreja, em Atos capítulo 13, nós vemos que eles não se movimentaram sem antes entender como se movimentar. Eles jejuaram para entender a vontade de Deus. Eles jejuaram para comprometer esses homens a cumprir a vontade de Deus. Então, em todos os momentos, o jejum se fez presente. Sabe, o momento mais decisivo daquele período foi o que resultou. Atos capítulo 14, presta atenção. Atos capítulo 14, verso 21 ao 23. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles o encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Em Atos capítulo 13, nós vemos homens orando e jejuando até que enviassem Paulo e Barnabé, até que tivesse esse primeiro envio. Agora vejam, quando nos movimentamos alinhados com a vontade de Deus, o resultado é estrondoso. É isso que no texto de Atos 14 está mostrando. É porque houve jejum, houve oração, a vontade do Senhor foi compreendida em Atos 14, e agora que está dando certo, eles não baixam a guarda. A Bíblia vai dizer, e eu li aqui, que Paulo e Barnabé designaram os presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado. Em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, a Escritura vai dizer: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os 4 passos são nossos e tem 3 passos aqui que são do Senhor. Sabe, não diga que não tem maus caminhos para se converter. Não diga que tudo está correto. Não diga que agora que você está no seu 4º dia de jejum, todas as coisas já estão mudadas. Não, na verdade, nós nos humilhamos jejuando. Se você faz as 4, Deus faz as 3. Se o meu povo, se você, que chama pelo nome de Deus, você se humilhar, você orar, você buscar a face dele, se converter dos seus maus caminhos, ele ouvirá dos céus, ele perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Veja, as 3 bênçãos ou promessas do Senhor são condicionais a 4 passos de obediência, que é o caminho da humilhação. Eu quero que você entenda que o jejum ele vai tratar justamente dessas áreas
que até então estavam encobertas. Deixe o Senhor ministrar nesses dias no seu coração. Não é ficar sem comer, não é você apenas se abster de algo. É muito maior do que isso, é um propósito espiritual. Se você está assistindo esse vídeo, quem sabe você nem está no propósito de 21 dias jejuando, se eu fosse você, eu desesperadamente começaria um jejum agora mesmo. E jejum se começa em oração e termina em oração. Jejum é você se abster de comida e bebida, de alimento. Então, existem algumas pessoas que falam, não, eu estou de jejum de internet, eu estou de jejum de televisão. Não, você está num propósito, você pode fazer isso. Mas jejum, biblicamente, nós estamos vendo uma abstinência de comida. Você está trocando, você está mortificando a sua carne. Nós vemos inúmeros exemplos, inclusive destes que eu li, de um povo que se abstém de comida para entender a vontade de Deus, para caminhar na vontade de Deus, para ser realmente a imagem do seu Filho, Jesus, que é este o desejo de Deus para com todos nós. Então, meus irmãos, eu quero que com essa curta palavra, você viu que eu li muitos textos hoje aqui, eu quero que sim, você pegue a sua Bíblia e você comece a meditar nos textos que foi lido, Mateus 6, 16 ao 18, Lucas 14, 11, Tiago 4, 10, Salmos 35, 3, o texto de, Jonas capítulo 3, verso 6, Jonas 3, verso 10, 2 Coríntios 6, 4, 2 Coríntios 11, 27, Atos 13, 2. Eu vou listar aqui embaixo esses versículos para que você possa pegar a sua Bíblia, Atos 14, 21, 2 Crônicas 7, 14, pega a sua Bíblia, abra ela, começa a grifar esses textos e se posicione a jejuar. Entenda que se não se humilhar, você não terá respostas do céu. Deus, ele abate aquele que é soberbo. Deus resiste o soberbo. Deus não responde os orgulhosos. Deus exalta aquele que se humilha. E como que nós fazemos isso? Não é porque pessoas passaram por cima de nós, não é porque nós fomos enganados, então nós estamos agora em humilhação, não é porque faltou um recurso, um dinheiro para pagar uma conta, não é nada disso. Humilhação bíblica é o jejum. Você aflige a sua alma, você se cala a sua alma, aquieta a alma para que possa ouvir a voz de Deus. Então, existem respostas da parte do Senhor que vêm pelo jejum. E eu não quero agora me deter a isso, mas eu contei rapidamente um testemunho, todas as causas impossíveis para mim no momento, naquele momento. Todas elas, no decorrer dos meses, todas foram resolvidas por causa da oração, do jejum e do entendimento da palavra de Deus. Todas. Foi com muita ousadia que eu fui para jejuar. E eu fui e disse, olha, vou fazer todos os dias, todas as semanas, até que tenha respostas. Então é isso que você tem que fazer nesses dias. Você precisa agora entender que jejum não é brincadeira, não é algo que nós estamos fazendo porque nós gostamos de ficar sem comer. É porque esse é o modelo que Jesus deixou para que nós venhamos nos humilhar. Agora só depende de você. É fácil? Claro que não. Abster daquilo que você tanto ama comer não é nada fácil. Agora, será que vale a pena? Vale muito a pena, pois você se torna mais sensível às coisas de Deus. Você deixa o Espírito Santo trabalhar de fato no seu coração, sem impedimento, pois o seu orgulho está sendo arrancado, deixado de lado, e aí o Senhor tem liberdade para poder fazer a obra que Ele quer na sua vida. Eu quero que você receba essa palavra, te encorajo novamente a ler esses textos e tenha o seu momento com Deus agora, porque o jejum
é poderoso, uma das armas que nós temos que é poderosa para muitos propósitos, e hoje eu apenas quis falar de um. O jejum, ele vai humilhar você. Ele está lado a lado no caminho da humilhação. Deixe o jejum realmente abrir o acesso para que Deus possa ministrar em você e começar a tirar essas raízes desse ego, desse orgulho que muitas vezes está há muitos anos aí guardado. Eu quero orar contigo, mas antes de orar, se fez sentido essa palavra ao seu coração, que você possa comentar algo, que você possa também compartilhar. Que Deus abençoe, feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado por mais um dia. Ó Espírito Santo, levanta uma geração que jejua, levanta uma geração que não lida com o Senhor como se tu fosses tão pequeno, como se tu fosses um objeto. Senhor, levanta uma geração que está caminhando em humilhação. Espírito Santo, eu oro para que haja um despertamento na vida de todos os meus irmãos e que esse dia, Senhor, esse dia, pessoas sejam tocadas por Ti e possam, Senhor, elevar o nível da sua vida espiritual. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Um grande abraço.